céus e terra e o que está dentro dele, tudo tem que se cumprir literalmente o que Ele uma vez pensou para nós. O Senhor é grande, o Senhor é todo-poderoso. Ele cumprirá o seu plano de salvação, assim como Ele prometeu. Vamos que possamos caminhar nos seus caminhos para que possamos estar prontos quando Ele buscar os seus. Que o Senhor possa nos abençoar, preparar nessa tarde, que Ele possa nos levar um passo adiante. Esta é a nossa oração. Eu tenho das saudações para serem passadas de dois irmãos de Kovetsi, Kotvan Vavirus e Alen Kanyembo de Kovetsi. Todos os irmãos nos saúdam de coração de lá. O que quero dizer ainda? Quero saudar o irmão para o seu aniversário de 81 anos. Que ele possa ser abençoado na sua vida ainda adiante. Vamos juntos cantar dois hinos antes de começarmos com a pregação. Cantaremos 541. Em breve virá o Senhor. Aleluia. O que ele prometeu, aleluia, isto acontecerá em nós. Em breve virá o Senhor, aleluia. Estejam prontos para estarem em pé diante dele, para verem a sua glória. Em breve virá o Senhor, aleluia, com a glória de um rei. Seu é o reino, aleluia, poder e majestade. Estejam prontos para verem a sua glória. O que ele promete, aleluia, isto acontecerá em nós. Em breve virá o Senhor, aleluia. Para reger a terra. Estejam prontos para verem a sua glória, o que ele prometeu, isso acontecerá em nós. Amen. Möge all dieses auch an uns geschehen. Que isso possa acontecer. Aqui cantamos novamente no coral. Estejam prontos para estarem em pé diante dele.
estejam para verem a sua glória, o que Ele promete. Aleluia. Isto acontecerá em nós. Aleluia. Vamos nos alegrar sobre isso, que por termos tais promessas. Vamos, como segundo hino, o hino 633. 633. Nada eu tenho o que não tenha recebido de graça. Não, deixa eu dizer. Nada eu tenho que não tenha recebido livre. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Me gloriar esteja longe de mim. Eu sou um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Provada em mim. Seja glorificada com alta voz. Sou um que foi encontrado pela graça. Uma vez eu era pobre e envolvido nos pecados, tão longe do Deus da graça. Mas Jesus veio e tomou a minha mão. Eu sou um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Provada em mim, seja altamente louvada. Eu sou um que foi encontrado pela graça. Jamais foram as minhas lágrimas que fizeram isso. Somente a sua misericórdia consumou tudo. Envenenado pelo pecado, voltado para longe, agora eu sou um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Provada em mim, seja altamente glorificada. Sou um que foi encontrado pela graça. Deixa-me falar-te com olhos brilhantes. Meu coração transborda de alegria e felicidade. Mais uma vez eu exclamo em alta voz por todo o país. Sou um que foi encontrado pela graça. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Um que foi encontrado pela graça de Deus. Provado em mim, seja altamente glorificada. Sou um que foi encontrado pela graça de Deus. Amém. Também nós não podemos dizer, pela graça, nós estamos hoje aqui, pela graça, fomos salvos, não como está escrito no terceiro versículo, não as minhas lágrimas que puderam fazer isso alguma vez, somente a sua misericórdia consumou tudo. Ele foi misericordioso conosco, Ele nos visitou com graça e Ele nos guiou para cá. Que o seu Espírito possa estar presente hoje, assim como Ele prometeu na sua palavra. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos deixar ir para casa preparados para quando Ele vier nos buscar. Eu peço agora que o irmão Baumgartner nos leia uma palavra de introdução e ore conosco. Amados irmãos, amadas irmãs, seja o louvor e gratidão dado ao Senhor pelo grande privilégio que podemos estar mais uma vez reunidos sobre o eco da sua palavra. Todos vocês que vieram,
E todos que estão ligados via internet conosco, queremos de todo o coração saudar e desejar as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor já está presente, já está no nosso meio. Já fomos abençoados pelos maravilhosos hinos e fortificados. Que graça e misericórdia que nós podemos crer na palavra mensagem que ainda antecede a segunda vinda de Cristo, que podemos reconhecê-la, aceitá-la e recebê-la. Que graça! Que graça que nos encontrou, preciosos irmãos e irmãs. Nós agradecemos ao Senhor de todo o coração por tal graça e por tal amor. Nós estamos sempre surpresos pelas grandes coisas que o Senhor fez em nós. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor para ouvirmos a sua palavra. Nós agradecemos de todo o coração pela mensagem, por tudo o que Ele fez por nós. Eu desejo, antes da oração, ler uma palavra de Romanos 8. Eu peço que nos levantemos para isso. Romanos, capítulo 8. Leremos a partir do versículo 28 a 39. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também. A esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não também dará com ele todas as coisas? Quem quer levantar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui esta preciosa, santa palavra de Deus. Ninguém e nada pode separar os eleitos do amor de Cristo. Isto nós lemos aqui. E mesmo que caminhemos por altos e baixos, nós confiamos aí muito mais ao Senhor, que nós sejamos mais enraizados ainda, que não sejamos envergonhados. Nós agradecemos ao Senhor que Ele, hoje à tarde, da riqueza da sua graça, nos abençoa e nós chegaremos um pouco mais próximos dele pela graça. Queremos orar. Precioso Pai Celestial, com corações gratos estamos aqui e olhamos para cima para Ti, Tu que fizeste céus e terra, seja profundidade ou altura, ou potestade que seja, estão na condição de nos separarem do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, que podemos crer na palavra da promessa, porque pela graça somos filhos, podemos ser filhos da promessa. Amado Senhor, o Teu retorno em breve é a nossa única esperança que nós temos ainda. Tem misericórdia de forma especial hoje de nós. Lembra-te de nós, de acordo com a Tua misericórdia, ó Senhor. Tu és tão fiel. Tu pensas somente o bem para nós. Tu és a nossa ajuda, nosso escudo e o nosso castelo. Tudo o que nos ocupa, o que nos abate, todas as nossas preocupações, angústias e dificuldades e enfermidades, queremos hoje, nesta tarde, trazer diante de Ti. Abençoe e fortifique de forma especial o Teu servo fiel e mensageiro e toca-o também de acordo com o seu corpo, unja-o poderosamente e toda a congregação com o poder das alturas, e abençoe também a Tua palavra que nós poderemos ouvir hoje. Nós Te agradecemos que ainda podemos viver no tempo da graça e como hoje à tarde podemos ter acesso ao trono da graça. Tu és o único verdadeiro Deus. A Ti somente cabe toda a glória, toda a honra, toda a gratidão e adoração, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor, faça bramido e mova, não permaneças longe, traga o seu bramir e o seu mover, não permaneças longe. Fogo divino, caia sobre nós. Tu nos é precioso, dom celestial. Tu nos é precioso, dom
celestial. Todos juntos. Batize das alturas. Que uma santa chama possa ser vista em nós. Que uma santa chama possa ser vista em nós. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. De todo o coração, desejamos as boas-vindas no precioso e santo nome do nosso Senhor. Todos já foram dadas boas-vindas, a todos também os que estão ligados via internet. Que Deus, pela graça, possa abençoar mundialmente e também esse dia e esta reunião possa utilizar que possamos nos aproximar do Senhor, possamos estar ligados intimamente, ou sermos ligados intimamente com Ele na fé, e na fé sermos fortificados. Hoje temos muitas saudações especiais, começando com o Dr. Mbie, da República do Congo. Ele está simplesmente dominado daquilo e sobre aquilo que Deus está fazendo no presente, também do Dr. Chovava, do Zimbábue. Ele também deu um relato poderoso daquilo que Deus, pela graça, está fazendo. Então temos o irmão Lutica, um doutor também da Austrália, um médico da Austrália, também envia saudações a todos nós. Temos todo um número de saudações especiais hoje e desejamos a partir daqui que a conferência em Mali, queremos saudar de forma especial, eles estão também ouvindo agora. Há 8 anos atrás, eu estive lá e desde o tempo, Deus fez grandes coisas no país muçulmano. Milhares chegaram à fé. Podemos dizer, o Senhor fez grandes coisas. E o irmão Tati de Bruxelas e o irmão Jorge de Kinshasa estão lá para servirem na palavra. Estamos ligados com todos que têm ligação, encontrar ligação para aquilo que Deus está fazendo no presente. Uma notícia um pouco triste: no Paquistão, o homem que organizou as grandes reuniões, ele foi aprisionado, tem que se justificar diante do juiz que ele, numa república islâmica, e que ele está fazendo tanta propaganda para o cristianismo e assim por diante. Nós nos lembraremos dele em oração, que Deus conceda a graça e que lá ainda os últimos possam ser chamados para fora. Somos simplesmente muito gratos a Deus por todas as portas abertas, e também hoje cada tradutor seja abençoado, nosso irmão Etienne Ginton e todos os irmãos que traduzem em outras línguas, especialmente nosso amado irmão Jean Lambert. Deus te abençoe de forma especial. Sim, somos gratos, de coração gratos, e ultimamente vêm telefonemas e e-mails como seguirá adiante com Israel, com Jerusalém. Eu
Anotei passagens bíblicas e eu digo isso como informação. Eu escrevi ao ministro-presidente Benjamin Netanyahu todas as passagens bíblicas do Antigo Testamento, desde Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Zacarias, todas as passagens bíblicas eu listei e enviei a ele. E vocês todos sabem que na última visita, em maio, tínhamos conhecer o representante do Knesset, que conhecemos pessoalmente. Ele recebeu a carta e o passou adiante. E agora, naturalmente, os irmãos aqui e lá querem saber como segue adiante. Deixe-me dizer isso muito claro e abertamente. Também o irmão Branham, ele fez 3 citações que se referem a Israel. Ele esteve até no Cairo e já tinha a passagem, e ele disse em 30 minutos a minha viagem, e o Espírito de Deus o alertou de não ir para lá. O tempo ainda não havia chegado e Israel não serão indivíduos, mas sim em Israel a nação inteira chegará à fé. E nós todos sabemos, Deus tem um plano com a igreja e tem um plano com Israel. Ele finalizará a sua obra, concluirá a sua obra com a igreja e também com Israel. Nossa tarefa é de levar a mensagem a todos os povos e línguas, e a tarefa dos 2 profetas será que a mensagem seja trazida em Jerusalém, primeiramente aos 144.000, e então está escrito que todo Israel reconhecerá ao Senhor, e também os povos vizinhos virão e em Jerusalém adorarão. Vamos deixar tudo com o Senhor, especialmente no profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Eu encontrei Israel como fruto novo no deserto, na videira. E também no capítulo 9, ele elegerá Israel novamente e o trará de volta. Lá está escrito até após 2 dias, e ao terceiro dia eles viverão diante da sua face. Um dia no Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2000 anos se passaram e o cumprimento está de fato muito, muito próximo. E somos gratos que o Senhor enviou uma fome para ouvir as suas palavras, e como também o coral cantou, já no primeiro hino, pleno evangelho, plena salvação foi anunciada. Cada versículo foi aos nossos corações. Irmãos e irmãs, Deus faz grandes coisas, e também na palavra de introdução nós ouvimos, cada versículo é uma expressão que tem a ver com o conselho, com a história da salvação mundial, está ligado a isso. O que pode, até o ponto, o que pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor? Absolutamente nada. Tudo o que nos acontece, que nos encontra, também lemos em Romanos, no capítulo 8, e nós
somos de fato gratos também pelos versículos que aqueles que ele chamou, ele justificou, e aqueles que justificou, ele para sempre os trouxe ao alvo, ele os aperfeiçoou aos olhos de Deus. Nós já somos inacusáveis pela graça. Diante do trono estamos e traremos a glória ao Senhor. Anteriormente, o irmão Risseler me disse que desde 1967, quando pela primeira vez vinha a Zurique, ele teve parte na proclamação da palavra. 52 anos vieram. Por favor, levante-se, irmão Risseler. Na época, era um jovem com o papai e com a mãe veio, e agora ele olha para 52 anos que se passaram. Sim, nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor, que esta santa e preciosa palavra, que nós podemos carregá-la, portá-la como último convite, como último chamado antes do retorno de Jesus Cristo. E o nosso Senhor, Ele concedeu graça para que a mensagem alcance os confins, tenha alcançado os confins da terra, e agora nós vemos que tudo se cumpre também com Israel, de todos os povos e nações reunidos para que o Senhor possa se revelar ao seu povo. E vocês todos sabem o que em Romanos 11 está escrito: a parte eleita alcançou. E como nós ouvimos também, o Senhor edifica a sua igreja, não uma igreja, mas a sua igreja. E nós podemos ser a igreja dos primogênitos. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, ele se tornou igual a nós e deu a sua vida por nós. Em Marcos 14 está um versículo especial que veio da boca do nosso Senhor. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos será derramado para o perdão dos pecados. Será derramado o meu sangue, e então é enfatizado o sangue da nova aliança, que por muitos será derramado. Irmãos e irmãs, a nova aliança aconteceu também em Mateus 26. Este é o meu sangue, o sangue da aliança que por muitos será derramado. A nossa proclamação tem que sempre alcançar, atingir o alvo, a redenção, o perdão, a graça, a salvação, tudo nos foi concedido porque fomos predestinados para isso. O Senhor sabia precisamente quem creria, quem não creria, quem aceitaria, quem não aceitaria. E como Paulo, em Romanos capítulo 11, como ele explica, por sua incredulidade, eles foram quebrados. E você, devido a isso, por sua fé, está aí. Deus teve que quebrar o ramo natural porque não creram, e para nos
atachar, porque nós cremos. A incredulidade é o pior que nos pode acontecer. Incredulidade ligado com a desobediência guia para a perdição. A fé é a vitória que venceu o mundo. Irmãos e irmãs, muito poderia ser dito, graças seja a Deus o Senhor, pela graça que nós pessoalmente vivenciamos, que de coração podemos crer, e tão certo quanto está escrito, que a palavra de novo de Jerusalém sairá, e o ensinamento do Monte Sião, e que o Cordeiro de Deus, com 144.000, então, de acordo com Apocalipse 14, no Monte Sião, são mostrados. Assim todos sabemos que o derramamento do Espírito Santo no Monte Sião, no cenáculo da Santa Ceia, aconteceu lá onde o Senhor festejou a última ceia, e os discípulos, estavam reunidos. Quantas vezes estivemos neste cenáculo e cantamos o hino que faz parte, e perdoem, eu normalmente não faço considerações em relação a isso, mas na última semana havia um artigo da revista conhecida, O Chamado da Meia-Noite, e lá de fato alguém escreve sobre aquilo que João anunciou: eu vos batizo com água para arrependimento, o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então este homem de fato escreveu que o Espírito está determinado para os crentes, e o batismo de fogo virá quando o dia do Senhor virá, e o mundo então derreterá em chamas. Então temos que pegar a cabeça entre as duas mãos, e se formos aos Atos Apóstolos 2 de volta, e lhes apareceram línguas como partidas de fogo, que acima de cada um deles se pôs. Após as línguas incendiadas pelo fogo de Deus estavam purificadas, então puderam falar em outras línguas, anunciar as grandes obras de Deus. E assim, agora no fim será, irmãos e irmãs, que toda a nossa existência seja colocada a serviço de Deus, também a nossa língua. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, por sua santa e preciosa palavra. Eu agradeço a Ele especialmente. Jamais interpretei uma escritura, sempre criei de coração criei o que a palavra diz. E é simplesmente necessário que nós vamos da promessa para o cumprimento e não proclamemos pensamentos próprios. Também somos gratos pelo ministério do irmão Branham, que Deus pôde utilizar de forma especial para que a palavra que partiu de Jerusalém novamente fosse trazida. Também não temos outra mensagem a não ser a mensagem original da palavra de Deus. A mesma palavra, os mesmos ensinamentos, tudo como no princípio foi, assim também é agora no fim. E o Senhor nos concedeu a graça que podemos crer. Deixe-me ler alguns versículos da carta aos Colossenses. Simplesmente me tocou muito como na carta aos Colossenses nós estamos aqui para trazer a palavra, para edificar, para consolar, para
exortar, não para abater, mas para dar coragem para em cada situação, para que possamos confiar no Senhor em cada situação e saber que Ele fará tudo bem. Aqui em Colossenses capítulo 1, no versículo 10, está escrito: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sim, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Em todos os campos, trazer fruto, carregar o fruto. O Senhor quer frutos, não somente dons do Espírito, mas frutos do Espírito. O fruto cresce, os dons são um presente, que em nós o fruto do Espírito possa tornar revelado paz, alegria, tudo o que está escrito dos frutos do Espírito. Também, mais uma vez, a palavra de Romanos 8, simplesmente a nossa fé seja ancorada naquilo que Deus prometeu, e o que Ele fez é imutável. As promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Deus, Jesus, Ele selou aquilo que Ele prometeu na palavra, e tudo o que Ele nos prometeu se cumpre. Sejam sinceros. Se agora olharmos para Israel, lembre-se de volta aquilo que durante o tempo do terceiro reino aconteceu, onde se tratou somente de eliminar os judeus. Se ouvirmos os relatos, isto simplesmente nos rasga o coração repetidamente e novamente, e então saber, houve um dia 14 de maio de 1948, houve um Ben Gurion que declarou o Estado de Israel. Irmãos e irmãs, após 2000 anos, Deus, Ele cumpriu promessas diante dos nossos olhos. E se então formos a todas as passagens bíblicas, também no Novo Testamento, da figueira, aprendam a parábola: quando estiver suculento e vier a vida, então sabereis que o tempo está próximo. Então, em verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que tudo se cumpra. E nós somos a geração que, pela graça, pode vivenciar tudo. Deus, o Senhor, guia o seu povo de Israel. Deus, o Senhor guia todos os crentes de todos os povos, línguas e nações. E também nisso podemos ter parte. Imagine uma vez, ambas coisas estão escritas. De um lado, que o Evangelho do Reino será pregado por testemunho a todos os povos. E então, mais uma vez, por isso, ide a todo mundo. E então, o testemunho do irmão Branham, a mensagem que te foi confiada, será precursora da segunda vinda de Cristo em todo o mundo. E hoje nós podemos
verdadeiramente dizer a mensagem, a palavra de Deus, com todas as promessas, alcançou os confins da terra. E nós vemos a Escritura se cumprir. O Senhor chama os seus de todos os povos, línguas e nações. Ele chama-os para fora, independentemente em que direção o país vá, seja hindu. Sim, há muitas religiões. O Senhor chama simplesmente o seu povo de todos os povos e línguas para fora, assim como Ele havia prometido a Abraão, e nós podemos ver ambas coisas e vivenciar, de um lado, o que acontece com Israel, de outro lado, o que entre o povo de Deus, de acordo com a promessa para esse período, o que está acontecendo. E nós somos, de fato, carregadores da última mensagem, e como está escrito, Deus enviará uma fome para ouvir as suas palavras. E até hoje, nós não anunciamos nada além do que a santa e preciosa palavra de Deus, com todo respeito e com todo temor. E aqui está escrito que nós devemos caminhar dignamente diante de Deus, para que o seu comprazer possa descansar sobre nós. E então, em Colossenses 1, versículo 21, também, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas independentemente como o nosso caminho era, o Senhor nos chamou de volta, não nos deixou no largo caminho adiante, mas teve misericórdia de nós e nos aceitou, e nós pudemos segui-lo. Ainda a passagem de Colossenses 2, Colossenses 2, versículo 2 e 3. Para que os seus corações sejam confortados e estejam unidos em amor, e para conseguir todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para reconhecerem o mistério de Deus, Cristo, simplesmente perfeito, introduzidos no mistério de Deus, no misterioso plano de salvação de nosso Deus. Deus se preocupou por tudo, e nenhum ser humano pode se gloriar. É tudo um presente do nosso Deus. Aonde eu estaria hoje se o Senhor não tivesse me aceito? Onde você estaria hoje? Onde nós estaríamos? Há pouco, em uma oportunidade, encontrei o nosso antigo diretor do coral dos anos 52, 53 e 55, no movimento pentecostal livre. Depois dos tantos anos, aconteceu que eu fui chamado em um lugar para oração, e esse antigo diretor do coral, que agora também 90 anos, eu o vi. E se eu então penso que o Senhor, uma pequena multidão, cerca de 15 pessoas,
desse movimento pentecostal livre. Ele chamou para fora. E que, de fato, em dezembro do ano passado, também 60 anos, podemos olhar para trás, nos quais Deus nos concedeu graça, não para permanecermos lá onde uma vez estávamos, e foi o tempo mais abençoado, mas então veio um novo dia, um novo período, onde ouvimos a mensagem, aceitamos e a recebemos, e todos que aceitaram e receberam saíram, os outros permaneceram, até hoje permaneceram. Na doutrina da Trindade, no batismo da Trindade, e pensam ainda, sim, o Senhor virá em breve, nós sabemos, o Senhor virá em breve. Até me chamaram pelo primeiro nome, como na época nos anos 50. Mas, irmãos e irmãs, se eu olho para trás, eu somente posso agradecer que Deus concedeu tanta graça, passo a passo, estar confiado aquilo, caminhar junto com aquilo que Deus revelou, de não ter resistência a isso, mas crer, como a Santa Escritura diz. E aqui, no versículo 3, está ainda escrito: o mistério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, a Ele cabe a honra, a gratidão e a adoração, de fato por tudo, e mais uma vez, por tudo. Então, adiante de Colossenses 3, eu me aprofundei no livro aos Colossenses, simplesmente tudo me tocou, irmãos e irmãs. E aqui, em Colossenses 3, está no versículo 12 escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos e irmãs, uma palavra muito, muito séria. Não uma acusação. Eu havia lido há pouco, em Apocalipse 12, Satanás é mostrado como acusador dos irmãos. Ele é arremessado para baixo com todos que fazem parte dele. O acusador. O acusador. Também, isso não cabe aqui. Mas o nosso irmão, que foi acusado tão pesadamente, como... E quando ele foi justificado plenamente diante do juiz em Düsseldorf, e pôde mostrar o seu diploma de médico que lhe foi devolvido, acusação e mais uma vez acusação, e então a justificação, nada daquilo que havia sido acusado é verdadeiro, era verdade. O acusador dos irmãos, como último, será jogado para fora quando a multidão vencedora for levada para cima. Por favor, jamais vos coloquem na posição de um acusador, que jamais uma acusação ou difamação saia de vossas bocas.
Quem quer acusar os eleitos, quem quer vir contra eles? Deus, o Senhor, Ele fez tudo bem em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Também isto eu ainda li hoje em João 15. Assim, se tiverdes amor um para os outros, o amor de Deus tem que se tornar revelado. Nenhuma acusação, nenhuma culpa, perdão, reconciliação, graça e salvação. E então, estamos ligados intimamente com o Senhor e uns com os outros. Então se trata aqui, finalmente, e se alguém tem algo para acusar o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Pleno perdão, plena reconciliação, plena salvação. E então, justamente aqui, em Colossenses, no capítulo 3, se então lermos o registro adiante aqui, no versículo 18, todas as mulheres são exortadas. No versículo 19, todos os homens são exortados. No versículo 20, todos os filhos são exortados. No versículo 21, os pais são exortados. No versículo 22, são os empregadores são exortados, sim. Nada foi deixado de fora. Nada foi deixado de fora. As mulheres são exortadas, os homens são exortados, os filhos são exortados. Cada um recebeu um versículo, e então os pais, e então os servos. Digam-me, Deus esqueceu de algo? Não. Tudo foi escrito. Nós somente precisamos ler. E aquilo que foi direcionado a nós, temos que aceitar e colocar em prática. Então vamos diretamente a Colossenses, rapidamente a Colossenses capítulo 4. Em Colossenses 4, versículo 3 está escrito: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Irmãos e irmãs, quão bem ter me passado já em 1953 era um conferencista que era muito chamado, de onde teria ficado, mas Deus concedeu graça e eu posso carregar todo o opróbrio que está ligado com a proclamação, posso levar sobre mim e agradecer ao Senhor de coração, pois assim Ele disse: se me perseguiram, também vos perseguirão. Se aceitaram a palavra, também aceitarão a vossa palavra. Ele também disse: se eu envio alguém e vocês o aceitam, então aceitais a mim. Deus simplesmente, Ele se preocupou que a sua santa, preciosa palavra escrita se tornasse a palavra vida, revelada, santa palavra, e que todos sejam pais ou mães, homens ou mulheres, filhos, quem quer que sejamos, que nós nos deixemos tocar pela palavra
E simplesmente, aqui tem que ser dito mais uma vez, o que o irmão Branham também enfatizou, Deus não tem netos, Deus tem somente filhos. Também todos os filhos em famílias crentes têm que ter suas vivências de salvação pessoais. Também aqui vale, quem chamar o nome do Senhor, este será salvo. O que é com aqueles que não chamam o nome do Senhor? Somente quem reconhece que está perdido chamará o nome do Senhor e a salvação da alma receberá, e através disso a vida eterna. Porque ninguém pode viver eternamente a não ser que tenha recebido a vida eterna. Irmãos e irmãs, Deus, o Senhor, é fiel. Ele cuida que na nossa vida tudo seja ordenado biblicamente. Mesmo que temos que passar pelas piores perseguições e desprezo e tudo mais. Vamos falar isso mais uma vez. Se tivéssemos ficado no batismo trinitário, na doutrina trinitária, todo mundo nos deixaria em paz. Mas porque nós ouvimos o chamado do Senhor e o reconhecemos, como lemos juntamente em Romanos 8, aqueles que Ele chamou, Ele os justificou, e aqueles que justificou, a estes Ele concedeu a glória celestial. Não queremos estar na segunda ressurreição, nós queremos fazer parte da primeira ressurreição, no arrebatamento. Quando o Senhor retornar, como noivo, retornar para buscar a sua noiva, nós queremos estar lá. E aqui, ainda de Colossenses 4, no versículo 3, mais uma vez, orando também juntamente por nós, orem por mim, orem por nós, para que possamos portar a palavra de Deus dignamente, e nós que cremos que Deus possa conceder a confirmação pela graça. E então ainda de 1 Tessalonicenses, essas palavras maravilhosas, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. Assim que agradecemos a Deus que, após terem recebido a palavra de Deus pregada por nós, a não recebestes como palavra de homens, mas sim como o que de fato é, como palavra de Deus. Amém. Amém. Que desde que nos tornamos crentes, que se torna também eficaz. Que expressão, irmãos e irmãs. Por favor, levem a sério. 1 Tessalonicenses 2:13. Não é a pregação, não é a mensagem de Branham ou de Paula ou minha, mas sim ligados com o plano de salvação de Deus para esse período. O eterno evangelho original teve que, mais uma vez, ser pregado a todos os povos para testemunho. E Deus, Ele enviou o seu servo de antemão com a missão direta de trazer a última mensagem, e como ele enfatizou frequentemente,
de volta à palavra, de volta a Deus, de volta ao princípio. Graças seja ao Deus vivo. Vamos falar também isto, mais uma vez, amados irmãos e irmãs. Assim, tão certo, quando o povo de Israel foi a Jerusalém, ao Monte Sião, ao Monte das Oliveiras, onde o Senhor se revelou a eles. Tão certamente Deus, o Senhor, trouxe a igreja ao princípio, à origem, aquilo que em Jerusalém foi anunciado. E então, em Samaria, e o nosso Senhor disse, até os confins da terra. Também isto nós frequentemente mencionamos. Desde a reforma religiosa, Deus concedeu avivamento após avivamento, sempre indo mais profundamente dentro da palavra de Deus. E então, a última coisa, a mensagem original divina sobre divindade, sobre batismo, sobre eleição, todos os mistérios de Deus foram proclamados e nós temos a graça para crermos, para recebermos e para recebermos revelado. Por favor, aceitem mais uma vez o que Paulo aqui pela graça escreveu, que a palavra que nós pregamos, a palavra de Deus, que não foi recebida como palavra de homens, mas sim como aquilo, o que de fato é, como palavra santa de Deus. Ao nosso Senhor seja a glória e o louvor trazido. Então aqui ainda, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido e com voz de arcanjo, tanto quanto a voz do arcanjo ecoar e com a trombeta de Deus descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos nós estamos confiados naquilo que está escrito aqui, ainda justamente essas 3 passagens bíblicas. A palavra de Deus é preciosa para mim e eu posso, como nós lemos, ressaltar, não é palavra de homem, não são interpretações, não são explicações, mas a santa palavra de Deus, como no princípio, a partir de Jerusalém, foi pregada assim, nós podemos passar adiante, carregar adiante. Mais uma vez, Colossenses 2, versículo 3. Colossenses 3. Colossenses 2, versículo 13. E enquanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas pela graça. Sequer um pecado, sequer uma transgressão restou, mas plena salvação, pleno perdão naquilo no que Ele, pela graça, nos perdoou todas as transgressões. O acusador deve seguir adiante. Ele sequer pode fazer algo.
mas o faz mesmo assim. Rejeitem-no, refiram-se à palavra de Deus e digam: todas as transgressões já me foram perdoadas. Em Colossenses 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Devemos ler isso mais uma vez e crer de coração que o nosso Senhor, na cruz do Gólgota, Ele esmagou a cabeça da serpente e nos redimiu plenamente, pleno perdão, plena salvação, pela graça, nos concedeu. O acusador tem que se apartar. Vamos ler mais uma vez. Por favor, leiam todos juntos. Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, ele os despojou totalmente, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmãos e irmãs, nós podemos cantar maravilhoso Gólgota, nosso Senhor, Ele consumou a redenção. E ainda no capítulo 3, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não somente sentado, mas também entronado, e espera até que todos os inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. Ao nosso Senhor e Redentor, seja por tudo a gratidão trazida, de coração trazida. E eu parto do princípio, amados irmãos e irmãs, que hoje estamos aqui reunidos, especialmente em Mali, que Deus possa vos abençoar lá, da riqueza da sua graça, possa vos abençoar, que Deus possa abençoar em todos os povos, línguas e nações, que todos, o triunfo divino que aconteceu pela ressurreição do nosso Senhor se tornou revelado através disso, que a morte e o inferno foram vencidos e o nosso Senhor, ao terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos e assim Ele consumou a redenção e pôde exclamar: eu vivo e vós também vivereis. Que todos, jovens e idosos, que estão passando por provações especiais, todos sentimos também com todos os jovens que nos seus lugares de trabalho têm angústias, aflições. Os crentes não cabem nesse mundo, sejam os filhos na escola, sejam os jovens nos cursos de profissionalização e também os pais na vida em geral. Os crentes não cabem nesse mundo, mas graças seja ao Senhor, Ele dará a sabedoria necessária para tomarem as decisões corretas. E no tempo recente, eu ouvi muitas aflições de jovens, eu trouxe isto ao Senhor. Deus é fiel, Ele estará com vocês. Mantenham-vos firmes no Senhor, e Ele vos concederá sabedoria
como vocês devem agir em cada situação. E mais uma vez, a Deus o Senhor seja de coração trazida a gratidão, que encontramos graça adiante dele. Aquilo o que ele determinou para esse período, que aceitamos na fé e recebemos revelado. Eu posso dizer, é um absoluto. Nada e ninguém pode nos estremecer nisso, porque estamos fundados na palavra, e céus e terra passarão, mas a santa palavra de Deus permanece eternamente. Graça seja ao nosso Senhor, que no nosso tempo traz a sua obra de redenção à conclusão, e a sua igreja da palavra a chamou para fora e a está aperfeiçoando, como lemos, justificação, santificação, e trouxe ao alvo tudo pela graça. Aceitem, recebam, especialmente o que lemos aqui, que nós, a proclamação da palavra, não vimos como mensagem de Branham ou de uma outra pessoa, mas sim aquilo que nós proclamamos é a santa palavra de Deus. Recebam a última mensagem como a santa palavra de Deus, e a palavra em tudo cumprirá aquilo para o qual foi enviada, especialmente na multidão comprada pelo sangue, e pela graça nós vivenciaremos a consumação, e no retorno do Senhor o encontraremos pela graça, sem mancha, sem ruga, o encontraremos. A Ele, ao nosso Redentor, seja gratidão pelo sangue, o sangue da nova aliança. A Ele seja a gratidão por sua santa e preciosa palavra. A Ele seja gratidão pelo Espírito Santo, que pela graça nos guia em toda a verdade. A Ele seja gratidão em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar para oração. Talvez alguns irmãos venham para frente e agradeçam brevemente. Quem quer vir para agradecer brevemente ao Senhor? Ou agradeçam onde vocês estão. Meu Pai, nós te agradecemos. Nos deu nova força na fé. E nos deixou novamente indirecionar. Senhor, nos abençoe e acompanha-nos na vida cotidiana. E nós queremos, como vimos hoje, Senhor, estarmos firmes nas suas promessas, porque elas são sim e amém. E assim aconteça conosco. E tudo que nos concedesse, o teu amor, a tua graça, deixa-nos caminhar nos teus caminhos. E por isso nós te agradecemos, que tu nos ajuda em tudo. Louvor, gratidão, seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser.
Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro. Eu venho, eu venho. Enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas em oração silenciosa, perseveramos. Eu quero perguntar se há pedidos de oração especiais no nosso meio que podemos trazer ao Senhor. Então elevem brevemente a mão. Hoje quero pedir que o irmão Andreas Miskis venha para a frente para orar conosco e agradecer ao Senhor. Nós sabemos, nosso amado irmão Helmut Miskis está no Senhor, mas nosso irmão Andreas Miskis, Deus, o Senhor te abençoe. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade, pelas palavras poderosas que ouvimos hoje. Tu falasses conosco, amados Deus. A tua palavra entrou nos nossos corações. Lá deve abrir e trazer fruto. Nós somos muito fracos para isso. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós necessitamos da tua ajuda mais do que antes. Senhor, nós nos ansiamos por todas as tuas promessas. Nós somos fracos, mas para ti nada é impossível, Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós te agradecemos que tu não nos esqueceste, mas falaste conosco e estarás conosco adiante. Também todos os pedidos, Senhor. Tu sabes de cada um, Senhor. Nada está oculto diante de ti. E nós podemos nos referir ao Gólgota. Lá tudo aconteceu, cada enfermidade foi curada, todo o sofrimento foi retirado. A ti seja a gratidão e o louvor trazido. Nos damos todos a ti, Senhor. Não sabemos qual o próximo passo é, mas nós confiamos em ti e agradecemos que tu nos ouve. Tu sejas louvado e glorificado por tu nome de Jesus. Amém. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Aleluia, aleluia. Fui redimido por seu sangue. Aleluia, aleluia. Como estou bem. Aleluia, aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão bom é estar salvo. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós não ouvimos a tua palavra como palavra de homens, mesmo que tenha saído de boca de ser humano, sobre a unção do Espírito Santo tenha sido divulgada, ou tenha sido escrita, é e permanece a santa palavra de Deus, e nós te agradecemos por isso, que temos respeito, temor diante da tua santa palavra. E eu te peço, amado Senhor, que todos nós, pais, mães, homens, mulheres, filhos e filhas, que todos possamos levar aos nossos corações o que tu, na tua palavra e através da tua palavra, tem a nos dizer. Torna de nós
filhos de Deus obedientes na fé e na confiança, para que possamos caminhar adiante, até que passemos do crer para o ver. Amado Senhor, tudo nós confiamos a Ti, tudo. Tu cuidas sobre nós, sobre a Tua palavra que nós cremos, sobre todas as promessas para cumpri-las em nós. E nós te agradecemos, nós te agradecemos. Tu fostes, mas anteriormente nos deixaste a promessa: eu irei vos preparar morada e voltarei para vos levar comigo, para que estejais onde eu também estou. Amado Senhor, e nós te agradecemos que tu determinaste assim que a última mensagem, o último chamado, o último convite alcance até os confins da terra. Abençoe especialmente em Mali, abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, abençoe o irmão Tati, abençoe o irmão Jorge, abençoe todos os irmãos que anunciam a Tua palavra, abençoe todos que estão ligados contigo e também conosco. Amado Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos por Tua graça, que nós pessoalmente, no dia da salvação, vivenciamos e podemos dar testemunho. Abençoa-nos e esteja conosco, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Quem fala um hino ainda que podemos cantar? Número 4. Número 4. Número 4. Foi sugerido. Lembre-se de mim e de nós em oração. Se Deus quiser, que com o irmão Efraim Pacheco, em março, faria uma viagem para a América do Sul. Lembre-se de nós em vossas orações. Hino número 4. Eu olho para cima, para o céu, aonde Tu és glorificado em altos corais. Então se torna a saudade grande em mim. Senhor, coloca-me sobre este chão elevado. O meu coração anseia de Ti. Atrai-me, Senhor, em direção ao céu. Assim o espírito e a mente estarão sãos. Senhor, coloca-me sobre esse chão elevado. Adoração há para o espírito que se arranca do terreno. Assim, eu clamo a toda hora: Senhor, coloca-me neste chão elevado. O meu coração anseia por Ti. Senhor, puxa-me, Senhor, em direção do céu. Somente assim o espírito e a mente estarão sãos. Senhor, coloca-me sobre este chão elevado. Esteja silencioso meu coração e adore. A obra já está feita para Ti. No Gólgota, na nova aliança, você foi colocado sobre o chão elevado. Ó Deus, quão salvo posso estar agora? Eu fui colocado nos lugares celestiais. Sim, espírito e alma estão sarados. Tu me colocaste sobre o chão elevado. Desde que entrei nesse santuário,
Cada caminho é uma vereda para o céu. Antes o meu pé estava cansado e ferido, agora ele caminha sobre este chão elevado. E então, uma vez no fim da minha caminhada, então o céu me será aberto. Então eu te verei na glória sobre este chão elevado todo o tempo. Glória e louvor seja ao Senhor. Hoje pedimos que o coral que cante mais uma vez o primeiro hino. Glória e louvor seja ao Senhor. Isso é possível? Venham, por favor. Cantem-nos o hino mais uma vez. Então pedimos que o irmão Baumgartner ainda ore conosco. Sim, lembre-se de mim e de nós em vossas orações e, se Deus quiser, até a próxima vez. Jesus traz a sua igreja poderosamente de volta à sua terra, o lugar da pureza e da clareza, nos tirando da mistura onde quer que estávamos. Glória seja a Deus. Nós cantamos novamente, glória seja a Deus, por toda a tua fidelidade. Glorifiquem Javé com tons celestiais, em Sião com doces cânticos. Jesus nos equipa para a santa guerra e nos guia para a vitória. Ouçam o alegre cântico quando nós vamos para Sião. Glória seja a Deus. Nós cantamos novamente. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tons celestiais, alegres em Sião com cânticos doces. Jesus edifica somente uma igreja pura e santa, e destruiu a obra do inimigo. Glória seja a Deus. Nós cantamos novamente. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com cânticos celestiais, alegres em Sião, com cânticos doces. Jesus agora junta no fim do tempo todos aqueles são seus que Satanás se espalhou. Alegres, eles voltam a Sião, aonde lhes espera a felicidade eterna. Glória seja a Deus. Nós cantamos novamente. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tons celestiais, santos em Sião, com cânticos doces. Glória seja a Deus. Nós cantamos de novo. Glória seja a Deus por toda a sua fidelidade. Glorifiquem a Javé com tons celestiais,
alegres em Sião, com doces cânticos. Amém, amém. Precioso Pai Celestial, de todo o coração eu te agradeço pelo teu falar, pelo teu sério falar no dia de hoje, pela bênção poderosa que nós, hoje nessa tarde, pudemos receber. Senhor, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra, pelo maná fresco, divino, que hoje, na vida interior, nos fortificou novamente. Senhor, eu te agradeço que tu, como luz, vieste ao mundo. Tu vieste para destruir as obras do inimigo. Tu és nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós te agradecemos. Tu nos perdoaste tudo, toda a nossa culpa, todas as nossas enfermidades tu curaste. Nós te agradecemos. O acusador não tem mais chance, Senhor. Nós te agradecemos. Nós ouvimos. Nós consagramos as nossas vidas novamente a Ti. Senhor, nós necessitamos da Tua ajuda mais do que antes. Senão não passaremos mais adiante. Ajuda-nos. Venha para nos ajudar. Nós cremos e confiamos em Ti adiante. Senhor, conceda o querer e o conseguir também nas nossas vidas. Que nós sejamos encontrados no Teu comprazer, Senhor. Nós te agradecemos por Teu amor, por Tua fidelidade. Nós somos tão alegres que podemos ser a Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Senhor, conceda a graça para que o fruto do Espírito também na nossa vida possa se tornar revelada. Nós louvamos e glorificamos a Ti, Senhor. Abençoe o nosso amado irmão Frank. Toma-o e a todos nós nas Tuas mãos abençoadoras e carrega-nos através disso com a graça até a Tua vinda e que até a obra, a poderosa obra, a obra de redenção nesse tempo tenha sido concluída. Senhor, proteja-nos também no caminho para casa. Cubra-nos com o Teu sangue. Nós te agradecemos. Deixe a Tua face se iluminar sobre nós e conceda-nos a Tua paz, o Teu descanso e a Tua graça. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém, amém. Cada um estenda a mão ao próximo. Até a próxima vez.